aqui na guia. Aí ele veio aqui, eu consegui ainda dar uma desviada do poste, né? Desse poste aqui. Mas ainda bati aqui, ó, o carro. E aí eu ainda consegui jogar o carro. As peças foi se desfazendo aqui. E aí mais ou menos por aqui eu freiei o carro e o carro jogou sozinho assim, ó. Consegui frear o carro mais ou menos ali, o carro jogou sozinho aqui, ó, pra cá. E aí parou. Gente, quase morri. Isso mesmo. Sofri um acidente de carro ontem, certo? Ontem sofri um acidente de carro e possivelmente, se não tivesse acontecido milimetricamente diferente, poderia ter perdido minha vida, mas a gente entende que Deus está conosco e que Ele separa para nós um livramento, porque a palavra de Deus nos garante isso. Enquanto estou gravando, minha esposa está aqui do meu lado, fazendo barulho. Não pareceu sua mão. Mas hoje temos plateia e vamos... temos plateia aqui hoje a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então pega o seu cafezinho, a xícara chegou, ó, com o logo do canal. Pega o seu cafezinho, seu guaraná, sua água, o que você gosta de tomar e vamos conversar. Vamos lá, para dar luz ao que a gente vai falar e trilho, eu vou ler aqui em Salmos 68. Salmos, capítulo 68, versículo 20, versão NVI, que diz assim: o nosso Deus é o Deus que salva, o soberano Senhor pertence o livramento da morte. Então ao soberano, a Deus, pertence o livramento da morte. Mas para não deixar ninguém curioso, o que aconteceu comigo? Sábado passado, amor, minha esposa teve um sonho que acontecia. Você quer contar aqui o sonho, rapidinho? Então vem aqui, rapidinho. Eu sonhei que a gente tava num lugar, acho que parecia uma igreja, e aí alguém, quando a gente saía no estacionamento pra pegar o carro não estava lá, alguém tinha furtado o carro, e a gente ia atrás, e quando a gente encontrava o carro tava todo batido, tipo, não tinha salvação, sabe, perda total, e aí, tipo, ainda até pegou fogo um pouco do carro, e eu ficava assim, e agora? Perfeito, obrigado pela sua participação, Deus te abençoe. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém. Amém. Então esse foi o sonho, Carol sonhou, então quando ela sonhou a gente já ficou o quê? Em alerta, porque a gente entende e acredita que Deus mostra pra gente muitas coisas em sonho, nos alerta e nos avisa antes que aconteça. E se Deus mostrou em sonho, a gente já tinha certeza que Deus tinha um livramento preparado, mas que o susto provavelmente aconteceria, certo? E aconteceu. Saí ontem de casa, super animado, feliz pra ir trabalhar, ganhar meu dinheirinho ali com o carro. Embarquei a primeira passageira, estava super animada, a passageira também super educada, animada. E quando a gente chegou ali na Avenida Aricanduva, quem conhece sabe que é uma avenida muito movimentada, o pneu traseiro do carro ali do lado direito estourou. Ele explodiu no meio da via e eu estava mais ou menos a 45, 50 km por hora. Não era uma velocidade tão alta comparado ao que eu costumo rodar ali. É a velocidade da via, mas perdi o controle do carro. Quando o pneu estourou, o carro subiu na calçada. Eu consegui desviar ainda do poste para não bater, porque se batesse ia ser uma batida feia. E joguei o carro para a rua de novo. Quando eu fui frear o carro para ver se ele parava por fim de ficar sem governo, aí o carro girou e bateu no muro. Vocês viram as fotos aí no início. E gente, a gente entende que é sim o livramento do Senhor, porque podia ter sido muito pior. Na velocidade que eu estava, se eu tivesse pegado naquele poste, o poste veio certinho assim, eu tava na minha frente. Eu provavelmente tinha me machucado muito ou até mesmo morrido. Mas a gente entende que tudo tem o seu propósito. Por quê? Não me machuquei, a passageira também não se machucou, a gente saiu ileso, saiu em paz desse acidente. Claro, o susto fica, as imagens ficam na mente, a lembrança fica, mas a gente saiu ilesos, agradecendo a Deus e sabendo que foi Deus quem deu aquele livramento. Vamos só ler mais um versículo aqui sobre isso. Se encontra em Salmos, capítulo 34, versículo 17. Diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Então, a Bíblia ela já nos dá a certeza de que Deus tem livramento certeiro para nós. Mas a Bíblia também nos dá a certeza que Deus tem seus meios, tem seus caminhos, tem suas formas de trabalhar. E eu acredito hoje, eu e minha esposa, a gente acredita que esse acidente aconteceu não só para livrar a gente, mas para que a gente fosse instrumento naquele momento de livramento para outras pessoas. Certo, amor?
Certo! Acho que ela não sei se ouviu. Mas enfim, quando a gente tava colocando o carro no guincho, uma perua, uma Kombi, sei lá, e prensaram um motoqueiro assim no meio. O motoqueiro tava no meio, eles prensaram o motoqueiro caiu, se machucou, a moto foi pra um lado, o carro pro outro, o motoqueiro pro outro, a namorada dele pro outro. Só que em um ponto de atenção, a gente tava na Avenida Aricandu, uma avenida super movimentada. Se a gente não tivesse lá pra poder correr no meio da avenida e parar os carros antes que eles atropelassem, o motoqueiro ele teria com certeza sido atropelado e Deus o livre, morrido por algum motivo, certo? Todo mundo vai 80. Sim. Eles caíram. O carro ia... É depois do radar, lá onde aconteceu. Então, depois do radar, a pessoa acelera, vai a 80, 90 por hora. Mas então, já estava mais devagar o trânsito, porque sim, os curiosos estavam passando devagar pra ver, né? Já estava mais devagar o trânsito por causa que os curiosos estavam lá para ver a gente. Mas enfim, o que é a mensagem que eu quero trazer aqui já para concluir o vídeo de maneira rápida? É que a gente tem que estar na linha, gente. Eu tinha acabado de sair pra trabalhar, eu mandei pra Carol assim, amor, eu ia comer, tava com a comida no carro, mas eu vou jejuar. Foi ou não foi? Vou me aproximar mais de Deus aqui, vou aproveitar esse dia pra fazer um jejum bom, um negócio, né? E aí, gente, na corrida, né, nessa passageira que eu tava embarcando, eu tava dirigindo orando. Então, no momento que aconteceu o acidente, eu tava falando com Deus. Deus, me livra de todo acidente, me livra de todo mal, de toda a investida do inimigo. A gente entende, a própria Bíblia nos diz, a gente leu agora em Salmos 91:15. Ele clamará a mim e eu darei resposta. Se eu não tivesse orado, se eu não tivesse pedido para o Senhor me dar livramento naquele dia, o que será que poderia ter acontecido? Então, o alerta que eu te dou é: mantenha o contato com Deus todos os dias. É o que eu falo, mantenha um contato direto, diário com Deus. Vou dar eu vou falar. A Carol teve a experiência esses dias de caminhar com algumas pessoas, e aí eu vi um negócio muito intrigante que veio na minha mente agora. Algumas dessas pessoas tinham um pouco de dificuldade com o contato verbal, né, por timidez. Então, e aí essas pessoas automaticamente ficaram afastadas porque elas não conversavam. Mas depois de um tempo, a gente abriu o caminho para que essa conversa iniciasse, né, dessas pessoas, certo, amor? E aí, quando começou essa conversa, do nada, essas pessoas que eram separadas se juntaram e aí, pronto, começaram a conversar e a intimidade rolou. E aí a gente não precisou mais nada. Na verdade, a gente precisou falar para eles ficar quietos porque tava falando demais. Mas é isso. Se você não tem intimidade, se você não conversa com uma pessoa, você não tem como ter intimidade com ela. E com Deus não é diferente. É necessário que a gente converse com Ele para que a gente tenha ali intimidade com Ele, esteja com Ele e Ele esteja conosco também. Você tem que se dispor a esse contato, a essa intimidade com Deus. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha entendido a necessidade de estar com Deus justamente nesses momentos em que Deus pode te dar um livramento e por algum erro seu, por um afastamento seu, esse livramento pode não acontecer. Então fique esperto, vigia. Se eu tivesse naquela via de 50, tivesse a 80, 90 km por hora, eu poderia muito bem ter morrido. Se você viu a foto, você vai ver. Se eu tivesse um pouco mais veloz do que eu estava. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, porque se você assistiu e não comentou, pra mim você não assistiu. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau. Cafezinho?